Olá, bom dia, bom dia. Desculpe o atraso. Hoje eu me atrasei um pouquinho. Não consegui estar aqui às 8 da manhã, mas estou agora aqui. A luz não está muito boa aqui. É que chegaram algumas pessoas aqui em casa, então eu tive que dar uma atenção rápida. E estou aqui. Bom dia. Bom dia, sejam bem-vindos. Desculpa o atraso. Bom dia, Natália. Houve um imprevisto aqui, mas já estou aqui. Para a nossa leitura de hoje, bom dia, Kelly, bom dia, Sandra. Bom dia para quem está chegando aqui comigo agora. Bom dia para todos. Vamos continuar. Eu tô com algumas pessoas aqui fazendo um serviço aqui em casa, então desculpe o barulho, que às vezes pode vir um barulhinho. Bom dia, Rita. Mas vamos seguindo na nossa leitura de hoje. Deixa eu abrir a janela aqui para ver se ajuda. Deixa eu ver aqui que abre. Para ver se ajuda na claridade. Eu acho que vai ajudar sim. Ajudou. Ajudou, que bom. Ficou mais clarinho, né? Assim é bom. Então vamos lá começar na nossa leitura, né, de hoje, pra gente não perder, né, essa dinâmica. Cheguei um pouquinho atrasada, mas estou aqui. Bom dia a Denise, bom dia Cris. Então vamos lá? Para quem está aí com o livro, eu parei na página 48, onde vai iniciar a história do Reiki. Então vou começar aqui a leitura para gente já ir, né, colocando mais conhecimento sobre a história do Reiki. Bom dia, Flá. Segundo Koyama Sensei, depois da falência de sua empresa, a empresa Uzui Sensei passou. Ah, tá. É porque ele foi um empresário, né? Então, depois da falência da sua empresa, o Uzui Sensei passou por uma espécie de crise de identidade que o levou a questionar o sentido da vida. Em busca do Anji Ryumei, ver o capítulo Conceitos Japoneses Importantes para Entender o Reiki, estado de absoluto equilíbrio interior e exterior. Uzui concluiu por volta de 1919 um estágio de 3 anos de meditação e jejum num templo zen budista em Kyoto, cujo nome infelizmente não conhecemos. Conforme a tradição da época, muitos homens japoneses passavam por um período de suas vidas num templo. Esse período podia durar 3 semanas, 3 meses, 1 ano, 3 anos ou até mais. Mas isso não implicava que o praticante se tornasse necessariamente um monge, como aconteceu no caso de Uzui Sensei. Depois de 3 anos de retiro espiritual, Uzui Sensei pediu ao abade um conselho sobre como deveria continuar sua busca. O abade retrucou que só havia um caminho para Uzui Sensei, já que ele não conseguira alcançar a iluminação depois de 3 anos no templo. A morte do corpo físico. Muitas escolas zen budistas dizem que há certas fases da vida nas quais a iluminação é muito provável do que no resto da vida do praticante. Essas fases vão dos 19 aos 29 anos, dos 35 aos 36 e dos 40 aos 45. Quando nada acontece nesses períodos, o praticante se vê em dificuldades. Não se pode provocar a iluminação.
só pode criar condições ideais para que ela aconteça ou não. A maçã cai sozinha do galho quando está bem madura. Ou seja, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, né? Aí ele começa aqui na primeira variante. A primeira variante consiste num estágio no templo ou num retiro espiritual. Ali, o praticante enfrenta uma rotina dura. Dorme, come pouco, medita várias horas por dia e, para esvaziar o ego, limpa o chão e os banheiros do templo, mesmo quando já estão brilhando. Muitas escolas acrescentam os chamados Zentin ao longos períodos de meditação, abstinência e talvez até isolamento, além de trabalho físico exaustivo. O resto do dia se destina à oração, à recitação de mantras, à caligrafia e outras atividades na vida espiritual. O Zui Sensei passou por isso, mas sem atingir o objetivo desejado. Ou seja, né, essa é, pelo que eu entendi, a primeira parte da iluminação. Mas vamos lá. Segunda variante. A segunda variante é o trauma. O trauma se divide em 3 aspectos, ou numa mistura deles. Ou seja, né, eu estou colocando aqui, pelo que eu já li, eu estou entendendo que isso aqui são as variações das questões de como a gente chega à iluminação, né? Como daquele insight. Vamos continuando aqui. Segunda variante. A segunda variante é o trauma. O trauma se divide em 3 aspectos ou numa mistura deles. Trauma físico, trauma emocional, né? Vou explicar cada um. E trauma mental. Então, o primeiro trauma físico, acidentes ou doenças. Então, assim, tem pessoas, isso vai muito de cada pessoa, né, gente? Então, tem pessoas que encontram a iluminação depois de acidentes ou doenças. Outro é um trauma emocional. Um acontecimento doloroso como o fim de um relacionamento ou a morte de uma pessoa querida. Então, quer dizer, isso são momentos que podem trazer, isso depende da nossa perspectiva, de como a gente enxerga o acontecimento, né? Então, aqui ele te dá as possibilidades que a iluminação pode acontecer sim, nesses momentos. E o trauma mental, dificuldades financeiras, inadimplência, demissão ou qualquer outra coisa. Ele bota etc aqui, mas é qualquer coisa ligada à mente, né? Talvez você ou alguns de seus conhecidos já tenham passado por uma situação igualmente difícil e tenham experimentado assim um abalo espiritual. Terceira variante. A terceira variante é a morte do próprio praticante. No momento da morte, quando o corpo etérico se separa do corpo físico, uma pessoa com prática em meditação tem condições de finalmente encontrar a si mesmo. Eu já li e vi algumas vezes que isso pode acontecer sim, né? Num leito de morte a pessoa ficar em paz, vamos dizer assim. Só a primeira das variantes acima podem ser praticadas sem restrições. A segunda, trauma, nos leva necessariamente ao estado de iluminação e por isso o risco é grande demais. Por favor, não tente provocar isso, né? Aí ele fala em casa, mas é na nossa vida, né? Vamos procurar sempre procurar a iluminação na primeira variante, que é, né? Que consiste em, que ele coloca aqui, ó, enfrenta uma rotina dura, não dura de sacrifício, mas eu acredito que seja na persistência, naquilo que a gente se propõe. Então, ser consistente em relação ao que você quer, né? Então, a rotina dura aqui seria basicamente, para mim, isso.
Não uma dura de dureza, mas uma coisa com compromisso. Você e para mim é o que vale no nosso dia a dia, né? A gente se vê de várias situações, então procurar ser resiliente em relação a todas as situações que aparecem, né? Principalmente as ruins. Mas vamos lá. Mas a terceira variante, a própria morte, é sempre uma possibilidade para o praticante entender a si mesmo e a vida. Isso é verdade, né? Mas assim, eu como acredito em vida após a morte, eu acredito que isso é possível, né? Para você se iluminar, mas eu gostaria muito de fazer isso ainda nessa vida. Mas vamos lá. Na Índia e na Tailândia, eu mesmo vi com frequência estátuas de Buda ou futuros Budas macilentos de fome, meditando até morrer. Isso aqui é uma coisa que, para mim, não é legal, né? Eu acho que tudo a gente consegue. Consegue assim, mas se a gente procurar sempre ter algumas coisas, vou colocar valores importantes na nossa vida, a gente consegue atingir pelo menos alguns momentos de iluminação ou de reflexão, né? Mas sem essa busca desenfreada, apenas vivendo o que vem, planejando sim, sempre, né? Mas procurando ter sempre um olhar positivo, não cego, né? A gente tem que estar ciente da realidade, nunca viver, né, no mundo azul, que tudo é azul, mas a gente também ter um olhar otimista, de solução para qualquer coisa que apareça. Mas vamos lá. A iluminação do Buda histórico, Gautama Siddhartha, eu acho que é assim que se fala, também passou por algo semelhante. Dizem que ele meditou por 7 anos junto com as astecas e flagelou o corpo e a alma até que um dia desistiu do sofrimento e sentou-se sobre a árvore Bodhi, figos religiosa, em Badigawa, cidade indiana, a 96 quilômetros de Patna. Não quis se levantar dali enquanto não alcançasse a iluminação. A religião de Usui Sensei, o Jodoshu, budista terra pura, afirma que quem repetir o nome de Amida Buda, nascente na terra pura, ponto, tá, gente? Desculpa aqui. Afirma quem repetir o nome de Amida Buda, nascente na terra pura. Ali, o simples fato de existir leva imediatamente à iluminação. Assim, no mesmo estilo de Buda histórico, em março de 1922, Usui Sensei começou no Monte Karuma um período de jejum que deveria levá-lo à morte. Não sabemos se ele seguia uma técnica específica de meditação. É provável que ele tenha armado seu acampamento bem longe da estrada, em algum lugar na floresta, para não ser incomodado e também para não assustar algum peregrino. No final dos anos de 1990, perguntei no escritório do templo Karuma se ali se organizavam retiros espirituais de 3 semanas. A resposta foi negativa. Koyama Sensei conta que Usui Sensei ficou mais de 20 dias no Monte Karuma sentado na posição gacho, com a mente absolutamente vazia e sem pensamentos. No último dia de sua viagem interior aconteceu então aquilo que ele havia esperado em vão por tanto tempo. À noite, sentado sob um abrigo na montanha, aí ele pede para ver a foto 18, que é essa aqui, ó, gente. Esse abrigo aqui. Uma espécie de relâmpago atingiu na testa e ele desmaiou. Perdeu a noção do tempo e não percebeu quanto tempo ficou nesse estado. Quando voltou a si, todo o seu corpo estava possuído por uma força nova. Ele se sentia cheio de luz e energia. Nunca antes estivera tão bem disposto. Foi assim que ele conheceu o Reiki. Talvez, pensou ele,
Seja isso que o abade quis dizer como Anjil Ruimei. Cadê? Tem ali. Essa vivência mudou radicalmente sua vida e a nossa. Então aqui ele descreve a experiência que o mestre Usui Sensei teve, né, com o primeiro contato com o Reiki. E é muito interessante, né, como ele descreve isso. E eu quero ressaltar aqui, gente, tá? Aqui tem algumas fases, né, radicais de iluminação, mas faça tudo sempre com muito amor e carinho, tá bom? A gente sempre tem que ter esse autocuidado com a gente, né? Eu acredito muito na iluminação pelo amor, não pela dor. Muitas vezes a gente se pega na dor porque são situações que acontecem, mas é muito importante, né, a gente buscar, para mim, pelo menos, a iluminação pelo amor, né, pelo carinho, enfim. Deixa eu ver aqui como é que tá a hora. Não, ainda tá, ok. Deixa eu ver aqui também como é que vai o texto, se é muito grande. Não dá para ele ler aqui. Depois da iluminação. Uzui Sensei interrompeu o jejum e pôs-se a caminhar para perguntar ao abade se aquilo que experimentara era o estado desejado, a iluminação. Mesmo quando dura só um instante, pode não ser o que se imagina. Por isso, em todas as culturas asiáticas, é importante que ao menos um homem iluminado confirme e abençoe a iluminação do iniciante. Na Índia, dizem que, se possível, a confirmação deve ser feita por 3 iniciados, separadamente. Kiyoama Sensei conta ainda que Uzui desceu do Monte Karuna para beber a água de um riacho, observação do autor. Provavelmente na aldeia Kibune, no sopé do Karuma, atravessado por um riacho de águas refrescantes. Aí aqui mostra o riacho. Vou mostrar aqui para vocês. No caminho, ele machucou uma unha do pé, mas no momento em que pôs a mão sobre o local machucado, a dor desapareceu. Observação do autor. No Monte Karuma vivem cedros bastante antigos, cujas raízes nodosas muitas vezes são visíveis, espalhadas pelo chão. Aqui, ó. Aqui é a foto do rio e aqui a foto das raízes. Né? Então, ele deve ter colocado isso para justificar, né, o porquê que o mestre Uzui se machucou. Em seguida, Uzui Sensei visitou o abade, que ficou muito satisfeito com a notícia trazida pelo discípulo. Ele confirmou que Uzui tinha experimentado o Anjin Ryumei, né? E recomendou-lhe que começasse o trabalho imediatamente e ensinasse o que aprendera. Disse que o poder terapêutico era um efeito secundário da vivência espiritual e que a partir daquele momento Uzui deveria curar o mundo e seus habitantes com esse poder. Conta-se que o Buda histórico sempre repetia a seus discípulos: meditem o máximo possível, mas não se esqueçam da compaixão. Muito bonito isso, né, gente? Aí aqui ele começa falando da Uzui Reiki e a Rogakai, que é a escola, né? Então eu vou deixar para falar isso amanhã, porque aí a gente começa a falar da escola, né, que se iniciou nessa jornada aí. Hoje nós vimos, né, a questão do início, né, do que iniciou, vamos dizer assim, essa reflexão, segundo o autor. O que iniciou essa reflexão do Uzui Sensei para a busca da iluminação foi porque ele já tinha feito várias coisas, abriu uma empresa, né, tinha feito várias... vivenciou, né, várias funções e profissões, abriu uma empresa e essa empresa faliu, e então ele ficou, assim, vamos dizer assim, sem norte, se for traduzir para mim, né?
E nisso ele começou a questionar o sentido da vida. E isso foi o primeiro passo, pelo que ele deixou aqui, para a procura da iluminação e como isso se ocorreu, né? Então hoje eu parei na página 53, finalizei e vou começar amanhã na 54, tá bom? Se tiver alguma pergunta aí, vocês falem. Eu acabei de fazer a leitura Isto é Reiki, do Frank Arjava Peter. Quem tem o livro vai acompanhando comigo, né? Então, amanhã eu vou às 8, se Deus quiser, eu estarei aqui. Então, vamos ver as perguntas. Tem uma bolinha aqui que tem um ponto de interrogação onde vocês também podem colocar a pergunta, tá bom, gente? Então, vou dar uma rolada para cima para ver. Enquanto isso, se vocês tiverem pergunta, vocês já vão colocando. Deixa eu ver onde eu parei, que aí eu me desligo quando começa a leitura, né? Normalmente eu marco pela última pessoa que eu dei o tchauzinho. Tá aqui, a Kelly eu falei, a Sandra, bom dia. A Rita também eu falei. A Denise. A Flá também eu já dei bom dia. A Clotilde tá aqui, minha querida aluna. Lídia, Cris entrou. Luzia, Valmir. Tá só Valmir Bonner, então. Clotilde, oi, muita felicidade de me conectar. Oi, muita dificuldade de me conectar. Clotilde, olha só, uma dica. Quando a gente está com dificuldade de se conectar, é porque a mente está atrapalhando o racional. Então, procura fazer exercício respiratório, focando na respiração, para poder acalmar esses pensamentos, né? E sempre focando na respiração, em observando o ar entrando e saindo, e já começa na autoaplicação pela cabeça, nem que fique mais um tempinho na cabeça para você acalmar e conseguir se concentrar, tá? A falta de concentração é muitas vezes o ruído da mente, tá bom? Conceição, bom dia. Elga, Lísia, Rosana, opa, pulou. M. Cardoso, não sei, Juju, bom dia. Liliana, Neuza, Giane, acredito eu. M. Cardoso, lindo e abençoado dia para você, Kátia, para todos que estão nesse momento. Nesse aqui e agora, muita luz. Ai, que lindo. M. Cardoso, acredito que seja a Márcia, né? Você, pelo menos é o nome que me vem na mente. Mas a gente tem que estar sempre no aqui e no agora, presente no momento. Isso também é uma prática muito boa para poder se conectar. A terapeuta Caroline Vieira França, Rose, Paloma, oi, Naira, Claudinha, Romilson, Clotilde. Vamos lá. Posso incluir a realização dos meus propósitos e metas durante a autoaplicação ou é bom seguir aquele procedimento de antes do autotratamento dos chakras? Desculpa se não fui feliz na pergunta. Olha, o Clotilde, eu gosto muito de fazer a autoaplicação isolada. Só quando tem alguma coisa no meu íntimo que está precisando, uma tristeza ou alguma coisa. E a questão de objetivos, eu gosto de fazer em outro momento, para eu me concentrar só em objetivos e pedidos. Coloca o seu pedido também na sua caixinha, também ajuda, tá bom? Porque assim, a minha preocupação é juntar muita técnica junto e a gente acabar realmente se perdendo. Mas procura ter um momento seu com o Reiki, né, na autoaplicação, só esse autocuidado. E em questão de objetivos, de metas, faz em outro momento, eu acho melhor. E a questão dos chakras, né, da questão da limpeza, você deve estar fazendo o exercício lá, né? Então, foque em outro momento nos chakras e em outro momento sua meta, né, o objetivo. E quando acabar a limpeza do chakra, só o autotratamento já vai te dar. É porque você está fazendo um exercício de purificação, né? Então é diferente.
Aí você botou aqui, muito interessante essa leitura, parece que estamos bem nas origens. Sim, ele fala muito nisso, o livro, né? Que ele vai muito na história, nas origens, tanto que a gente no início falou da própria, né, história antes dele existir, da aldeia, da linhagem dele, então é muito legal, né? A economia, Flávia, sejam bem-vindas. Flá, grata também. Obrigada por compartilhar. Adoro seus podcasts. Ah, obrigada, Cris. Eu tento sempre, de alguma forma, estar em algum canal para poder contribuir. Romilson, gratidão, mestra, pelo tô aprendendo. Que bom, isso é importante. A gente está sempre dando passos a mais. VM, Bona, Flávia, Gil, Elisa, Terezinha, né? Flávia, bom dia. Gralhaito, né? Carmen, Nanda, bom dia. Carmen, bom dia. Natália com coraçãozinho, emoji coraçãozinho. Romilson, mestre, a senhora pode me dar uma dica? Porque estou fazendo Reiki 2, desenhando os símbolos, mas no mental não consigo, sai errado. Você está falando do Honsa Shonen, né? Desse que ele é considerado o símbolo mental, mesmo o Seireki sendo emocional, também agindo no mental, faz por partes. Faz a primeira parte. Ele realmente é um símbolo que algumas pessoas têm dificuldade. E isso também é aprendizado, tá? Então começa por partes, vai com calma, que isso faz parte do processo para ajudar até a interiorizar o símbolo em você. Então começa desenhando a primeira parte, depois que você gravou, aí começa desenhando e aumenta um pouquinho, aí vai aos pouquinhos, né? E esse sair errado no início é super normal, tá, Romilson? No início ele é mesmo, ele sai meio torto, mas persiste porque a gente não aprendeu a escrever de uma hora para outra, né? Então isso é um aprendizado, né? Uma grafia no estilo japonês, então você está aprendendo a escrever. Se for pensar na grafia pelo Japão, você está aprendendo a escrever. Então tenha paciência com o processo que vai dar certo. O importante é persistir. Ah, Grace, seja bem-vinda. Conceição, na edição do meu livro, as páginas são de números diferentes, mas estou conseguindo acompanhar. Ah, que bom, Conceição. Eu nem sei que edição é essa, deixa eu ver. A minha edição, que normalmente vem aqui, né? Aqui, cadê? Não tô achando. Assim. A minha a minha primeira edição de 2013. A sua então deve ser mais nova, né? Não sei. A minha aqui tá a primeira edição. Mas o importante é que você tá acompanhando, isso que importa, né? A ordem vai ficar diferente das páginas, mas o conteúdo é o mesmo. Porque nesse livro, pelo que eu tenho conhecimento, as novas edições não teve mudança no texto. Deve ter tido mudança em questão de formato de letra, enfim. Romilson, e os três símbolos? Cara, estude cada um separadamente, né? Para interiorizar melhor. É porque você falou, Romilson, estava com dificuldade no terceiro, né? No mental. Então eu expliquei só dele. Mas vale para todos os símbolos, tá? Desenhe com calma. Quanto mais a gente desenha, mais a gente interioriza. A falar que maravilha de leitura, gostoso ouvir. Ah, que bom, gente, que bom. Gratidão, cadê Conceição? Com o tempo, só de pensar nos símbolos, ele já vem na mente. Sim, aí ó, a Conceição aí contribuindo. Sim, por isso que é importante não pular etapas, estude mesmo, cada um no seu tempo, né? Cada um tem um tempo de estudo. Que eu digo, cada pessoa, né, tem uma forma de desenhar, não é de forma de desenhar, mas o seu tempo de aprendizagem. Então, se ainda não conseguiu, continue, que com o tempo eles vão, vir. Tanto que quando eu estou com meus alunos iniciando a jornada, eu forço o desenho, mas a visualização é importante também. Faz também ativa, mas no início é importante. Engraçado, o meu também tá a mesma coisa, ô Conceição. Primeira edição 2013, quarta reimpressão
2020. Interessante aqui, ó. Tá a mesma coisa, vai estar ao contrário, mas ela não vai focar. Né? Isso, 2020. Interessante. Até bom, né? Saber que tem diferença. Até achei estranho. Mas o importante é o conteúdo, né? Então, vamos, gente. Não tem mais perguntas. Quero agradecer muito a presença de todos aqui. Muito obrigado por estar comigo nessa leitura do Isto é Reiki, de Frank Ajava Peter. Finalizei na página 54, quer dizer, finalizei na 53 e vou iniciar amanhã na 54, tá bom? Espero vocês amanhã, se Deus quiser, às 8, né? Se eu me atrasar um pouquinho, eu já peço a compreensão, porque nosso dia, às vezes, acontece algumas coisas, né? Então, a gente ter resiliência é importante, né? Porque a flexibilidade também faz parte da evolução. Até amanhã, gente. A Conceição aqui falou conteúdo, mas o conteúdo é o mesmo, isso que é importante. E a gente vai acompanhar juntinhos. Muito obrigado por todos aqui. Obrigada também, Flá. Agradeço o carinho de todos. Sandra também, gratidão. E até amanhã, tá bom? Mas já. Tá tão bom. É que eu quero fazer de forma realmente diluída. Se deixar, eu fico aqui muito tempo, isso é verdade. Mas aí a gente também tem que aprender a consistência, tá bom? E eu tô nessa dinâmica agora. Eu agradeço até a paciência de vocês por estarem comigo nessa jornada aí, tá? Um grande beijo, né? E até amanhã, tá? Beijo, beijo, beijo. Bom dia, uma ótima quarta-feira para todos.